Boa noite. Hoje o capítulo é sobre sesamoidite. Os sesamoides dos pés estão contidos na placa plantar das articulações metatarsofalangianas e interfalangianas. Os sesamoides do hálux são de extrema importância para o movimento e ganho de força para a marcha. A sesamoidite engloba diversas patologias com diversas causas que têm em comum a dor nos sesamoides do primeiro raio. Os sesamoides começam a se desenvolver no terceiro mês de gestação e começam a se ossificar com 8 anos as meninas e 12 anos os meninos. Começa pelo lateral, depois o medial. Em 30% da população, essa ossificação não se completa, causando sesamoides bipartidos ou multipartidos, sendo mais comum no medial e bilateral em 25% dos casos. Os sesamoides se articulam dorsalmente com as facetas da cabeça do metatarso e são cobertos por cartilagem hialina. Os sesamoides são estabilizados pelos ligamentos intersesamoidais e os ligamentos metatarso-sesamoidais. Em 13% dos casos, os sesamoides estarão na articulação interfalangiana contido no flexor longo do hálux. O complexo sesamoidal é rígido, se integra a placa plantar e a cápsula e estão contidos nos braços do flexor curto do hálux. O sesamoide medial é um pouco mais distal que o lateral. O lateral está aderido também ao adutor do hálux e ao ligamento intermetatarsal. O medial está aderido ao abdutor longo do hálux. O formato deles varia. O medial é mais ovalado e alongado e mede cerca de 13,4 milímetros por 10 por 9 milímetros. A circulação é extraóssea e provém 50% a 60% de um ramo da primeira artéria plantar metatarsal, que entra pelo polo proximal, pelo flexor curto do hálux. Por isso, a abordagem dos sesamoides deve ser medial ou lateral, evitando a zona plantar. Os sesamoides protegem o flexor longo do hálux e distribuem a carga ao elevar o primeiro metatarso, além de aumentar a força de flexão do hálux. Eles transmitem 50% do peso corporal e aumentam em 300% a propulsão. O flexor longo do hálux é o principal flexor e a retirada dos sesamoides diminui mais da metade da sua força. O hálux suporta 2 vezes mais a carga que os demais dedos, o que equivale a 40% a 50% do peso corporal. A força plantar é a mais importante. O sesamoidite corresponde a 9% das lesões de pé e tornozelo. Em 40% dos casos são fraturas de estresse e 10% são fraturas agudas. Outras causas seriam infecções, lesões capsuloligamentares, como a TURF2, artrose, doenças articulares como artrite reumatoide, doenças dos tecidos moles e alterações anatômicas. Clinicamente, há um aumento de pressão no antepé, geralmente causado por esforço repetitivo ou traumas devido ao aumento da atividade esportiva, troca de calçado e alterações anatômicas. No geral, a dor é insidiosa, com edema, mobilidade dolorosa, principalmente para dorsiflexão, que pioram com corrida e saltos, associado ou não com queratose. Alguns pacientes vão apresentar deformidades associadas, como pé cavo. Dor à flexão plantar contra a resistência fala a favor de tenossinovite do flexor longo do hálux. A amplitude do movimento deve ser avaliada, bem como deve ser realizado o teste de compressão axial passiva. No teste é realizada a dorsiflexão máxima, o que leva os sesamoides para a região mais distal possível. Com a outra mão, o examinador gera uma compressão plantar proximal aos sesamoides. O teste é positivo se, ao realizar a flexão plantar, o paciente refere dor. Os pacientes devem ser avaliados em radiografias em AP, perfil e oblíquas com carga dos pés e axial de sesamoides. Nessa última incidência, é possível avaliar a congruência dos sesamoides com a cabeça do metatarso. As radiografias são negativas em mais de 85% dos casos. Se a dor for persistente, deve ser solicitada tomografia ou ressonância, baseado na dúvida diagnóstica. A ressonância auxilia no diagnóstico de lesões de partes moles, principalmente ligamentares, e a diferenciar sesamoides bipartidos de pseudoartrose. A PET-CT também pode ser utilizado no diagnóstico diferencial. A lesão de TURF2 deve ser sempre excluída, ocorre em traumas axiais com o tornozelo em flexão plantar e o antepé em flexão dorsal. É classificado em 3 graus, conforme a tabela. No grau 1 ocorre apenas um estiramento, no grau 2 uma ruptura parcial, no grau 3 ruptura total da placa plantar com ou sem fratura do sesamoide associado. Nas fraturas agudas, geralmente o sesamoide fraturado é o medial associado a um trauma. Nas fraturas de estresse, a dor é insidiosa, relacionada à atividade física, com raio-x negativo. Infecções são raras. Artrite, metatarso sesamoidal, é relacionado com hálux rígido e pode ser secundária a trauma ou condromalácia, bursite e compressão nervosa, que também podem ser causas de sesamoidite. O tratamento é conservador, na maioria dos casos, iniciando com a retirada da carga, uso de órtice ou palmilhas, anti-inflamatórios, analgésicos, elevação no membro, gelo, alterações no calçado e na atividade esportiva. Na fase de tratamento conservador, opta-se pelo cirúrgico, que varia desde a fixação percutânea para fraturas até a ressecção total do sesamoide.
No caso de lesões de Turf2 grau 3, está recomendado o tratamento cirúrgico, são indicações de tratamento cirúrgico. A presença de avulsões com instabilidade ligamentar, fratura de sesamoide ou sesamoide de partido, teste de Lachman positivo, hálux valgo pró-traumático, corpos livres interarticulares e falha de tratamento conservador. O acesso é feito medial e permite a colocação de âncoras na falange proximal para o reparo das estruturas lesadas. O paciente é imobilizado após inflexão plantar do antepé por 1 semana, depois inicia com exercícios, exceto dorsiflexão e flexão plantar contra a resistência. O paciente inicia com carga com RoboFoot após 4 semanas e libera tudo após 8 semanas. Esportes vão ser liberados a partir de 12 a 16 semanas. As fraturas não deslocadas podem ser tratadas de forma conservadora, com mobilização rígida sem carga por 4 a 6 semanas. Fraturas deslocadas devem ser operadas de forma aberta ou percutânea com canulado. Se necessário, deve-se realizar a reconstrução do flexor curto do hálux. A ressecção do sesamoide está indicada em fraturas cominuídas, necrose vascular e a pacientes com dor residual. As complicações mais comuns são hálux valgo ou varo, deformidade dos dedos menores, metatarsalgia de transferência, infecção e lesão nervosa. A placa plantar e os ligamentos devem ser reparados. Se possível, realizar ressecção parcial. Para necrose vascular e infecção, também deve-se realizar ressecção. Em infecções, o desbridamento também é feito. Pés com deformidades devem ter o Aquiles alongado e a ostomia de elevação dorsal. O sesamoide mais ressecado é o sesamoide medial, pelo acesso medial clássico. Se necessário, ressecar o sesamoide lateral. Há a possibilidade de realizar a abordagem dorsal, plantar medial ou plantar lateral. A ressecção dos 2 sesamoides leva à flexão plantar do metatarso. Esse era o capítulo 19 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada.